Shalom, aqui é o Davidson Bignon e você está em mais um episódio de mensagens curtas e edificantes para a sua vida espiritual. E hoje nós vamos meditar num texto muito simples da Palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, no versículo 1, que diz o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Sim, esse versículo ele é bastante simples, mas o que ele tem de simples, ele também tem de edificante para a nossa vida espiritual. Você pode simplesmente perceber alguns termos que aparecem aqui que fazem muita diferença no modo como devemos interpretar o tipo de vida que Jó tinha. Ora, Jó era um homem rico, mas ele não era apegado à sua própria riqueza. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que Jó era um rei, possivelmente um rei dos tempos antigos, aproximadamente na mesma época histórica do patriarca Abraão. Mas o mais interessante é que, por não ser apegado às riquezas materiais, Jó tinha algumas características que fizeram dele uma pessoa agradável ao Senhor. E mesmo no meio da sua maior crise, essas características vieram à tona. E quais são elas? A primeira característica era que Jó era íntegro, ou seja, ele era completo. Tudo o que ele fazia muito bem feito. Ou seja, todas as tarefas que ele procurava fazer, ele fazia com perfeição. E temos ainda uma outra característica, ele era reto, ou seja, ele andava corretamente. Então ele era íntegro porque ele era completo, ele fazia tudo com perfeição, e era correto porque ele procurava fazer o que é certo. Então você imagina aquela pessoa que procura fazer tudo o que é correto com perfeição para agradar o coração de Deus. E é justamente a outra característica que nós percebemos aqui na vida de Jó. Ele era temente a Deus e se desviava do mal. Então ele procurava viver de modo íntegro, de modo reto, de modo correto. Por quê? Porque ele temia a Deus. E por causa desse temor, desse respeito que ele tinha a Deus, ele também procurava ter uma vida santa. Ele se desviava do mal. E você pode ainda verificar no versículo 5 desse capítulo 1 de Jó, que ele era o sacerdote do seu lar. Ou seja, porque ele tinha uma vida santa, reta, ele temia a Deus e se desviava do mal, ele também procurava trazer esse exemplo para a sua família. Então ele santificava os seus filhos constantemente. Santificar aqui significa orar pelos filhos, significa dar bom exemplo, significa colocar a sua família na presença do Senhor. E essa é uma lição maravilhosa que nós podemos tirar desse texto. Nós precisamos cuidar da nossa família também com muito apreço, com muito cuidado, com muito amor. Precisamos aprender a levar os nossos filhos à casa do Senhor. Precisamos também aprender a ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus desde cedo. Cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos filhos já adultos, procurando trazer sobre eles o conhecimento da palavra para que possam conduzir a sua vida de modo adequado ao Senhor. Então jamais se esqueça, meu irmão, minha irmã, Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E isso fez toda a diferença na sua história de vida, mesmo enfrentando a sua época mais difícil, onde aparentemente ele estava derrotado. Mas, na verdade, foi nesse período de grande sofrimento de Jó e aparente derrota que ele demonstrou o quanto o seu caráter firme, o seu temor ao Senhor, o trouxe às grandes vitórias que o próprio Deus colocou sobre a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos aprender a ser como Jó, íntegros, retos, tementes a Deus e preocupados em estarmos vivendo em santidade e nos afastando de todo o mal. Vamos orar ao Senhor agora? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de aprender com o teu servo Jó no passado, o quanto precisamos ter uma vida que agrade ao seu coração. E agora, Pai, nesse momento de crise que o mundo ainda enfrenta, que cada um de nós ainda enfrentamos, clamamos a Ti, Senhor, cuida de cada um de nós. Nos ajuda a sermos íntegros e retos na Tua presença, que possamos ter uma vida que agrade ao Teu coração e que essa nossa vida de santidade possa também ser usada por Ti para trazer muitas pessoas aos Teus caminhos.
Cuida de cada um de nós, nos abençoa. Nós assim clamamos a Ti, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, vamos ficar por aqui neste episódio curto e abençoador para você e espero que você tenha apreciado toda a nossa meditação de hoje. Assine o canal se você ainda não está inscrito, clique no sininho, também curta, compartilhe e abençoe vidas com essas pequenas meditações. Paz e bênçãos sobre a sua vida.